Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Azenha e eu quero conversar com você sobre empreendedorismo. Tirar, algumas fantasias que as pessoas possam ter sobre esse tema que está tão discutido ultimamente, a importância das pessoas desenvolverem o seu comportamento empreendedor, desenvolver as habilidades empreendedoras. Então é importante que você saiba o que é necessário para que você possa então se tornar um empreendedor. Bem, e nessa aula então a ideia é trabalhar com você uma introdução ao empreendedorismo, trazer aí o que é ser empreendedor, quem são, os empreendedores, o que essas pessoas fazem e conseguem se destacar na nossa sociedade, abrindo negócios, gerando riqueza, ganhando dinheiro, não é mesmo? Então, a ideia aqui é mostrar para você a importância que você precisa estar prestando atenção nesses comportamentos e nessas habilidades empreendedoras, justamente para que você possa se tornar um empreendedor. Sêneca tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte: muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis. Entretanto, elas são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Gente, você precisa entender o que está por trás dessa frase tão bacana do Sêneca, é que o seu maior inimigo é o seu próprio medo. O medo de você arriscar, o medo de você ir lá e ousar fazer diferente, ou fazer algo que muitas pessoas gostariam, mas não estão fazendo. Então é importante você ter em mente que empreender pode ser difícil, mas a hora que você vai lá, começa a fazer, começa a dedicar o seu dia a dia a esse empreendimento, você vai perceber que a coisa não é tão difícil assim. Ela pode ser trabalhosa, mas não difícil. Por quê? Porque a dificuldade está em enfrentar o seu medo. É claro, a gente vai falar sobre o risco, a importância de você entender até aonde você pode ir. Ninguém está falando aqui para você pegar todo o dinheiro que você tem e investir no negócio. É uma loucura, você pode quebrar a cara, perder tudo. Então tem que ter muito cuidado. É claro que se você não tiver essa ousadia de empreender, de tentar chegar a claro que se você não tiver essa ousadia de tentar chegar a um local diferente na sua vida, você vai ficar fazendo sempre a mesma coisa, sempre provavelmente lamuriando, reclamando. Ora, é preciso arriscar, mas nós vamos ver, e eu vou te falar o que é necessário fazer para arriscar com segurança. Então, o que eu quero que você entenda é que as pessoas criam fantasias a respeito do empreendedor e esse empreendedor acaba virando um mito. E não tem nada de mito, não. O empreendedor tem muito suor, muito trabalho, muita persistência, muita resiliência. O empreendedor é aquele cara que cai e levanta várias vezes. As pessoas criam esse mito sobre o empreendedor simplesmente porque olham para o sucesso dele e pensam: puxa, que legal, olha só o que ele conseguiu, eu também gostaria de conseguir. Mas você está fazendo, você vai fazer, está disposto a sacrificar tudo aquilo que esse empreendedor sacrificou, lutou e batalhou para agora chegar
nesse momento de sucesso e dizer: "Ah, eu consegui, estou tranquilo financeiramente". Agora você precisa entender que ninguém está tranquilo financeiramente. Você tem que tomar cuidado com isso. A diferença é que tem pessoas que alcançam uma quantidade de dinheiro tão grande que o cara pode passar o resto da vida sem trabalhar ali, só gastando dinheiro. E mesmo assim isso é perigoso. Mas de qualquer forma, se esse é teu objetivo, cuidado. Cuidado porque às vezes as pessoas querem alcançar a segurança financeira, mas tem que entender que o dinheiro é uma plantinha que você tem que cuidar dela todos os dias, aguar, pôr no sol, ou seja, o dinheiro é resultado de um trabalho diário. Todos os dias está lá trabalhando, labutando para que você possa então conseguir ter esses recursos financeiros que você tanto almeja. E é por causa disso, então, que o empreendedor tem um papel social e econômico muito importante na nossa sociedade. E eu quero falar com você sobre isso também. E por fim, eu vou falar um pouquinho sobre franquia. Vou te dar um breve resumo, né. Se é resumo, é breve, é lógico, mas de qualquer forma, eu quero falar com você rapidamente sobre franquia, porque para mim a franquia talvez seja o jeito menos perigoso de você investir no mundo dos negócios. É claro que você tem que buscar uma franquia boa, para que você não caia aí também numa picaretagem. Tá cheio de picareta aí nesse mundo, então a gente tem que tomar cuidado, tá? Mas a franquia talvez seja o melhor caminho para quem está iniciando nesse mundo dos negócios. E eu vou falar isso para você mais no final. E agora eu quero te falar o que que é o empreendedor. O empreendedor, ele tem uma característica muito bacana, que é uma pessoa que está insatisfeita com a maneira, das coisas serem feitas. Então esse cara, esse empreendedor, ele tá ali, ele olha para aquilo lá e fala: "Cara, eu posso fazer isso diferente. Não é possível, tem que ter uma maneira diferente, tem que ter um produto que possa atender a essa necessidade, tem que ter um serviço que possa ser feito de uma maneira diferente". Então o empreendedor, ele é aquele cara que ele vai destruir a ordem econômica justamente por inovar, justamente por estar explorando novos recursos, novos materiais e novas maneiras de fazer algo que é feito daquele jeito por muito tempo. Então você precisa entender que o empreendedor é aquela criança que chega para a mãe e pergunta: "Mãe, por que que nós comemos o peixe sem cabeça?" E a mãe vai responder para a filha assim: "Meu filho, eu não sei. Nós comemos esse peixe sem cabeça. Eu me lembre desde a época da sua avó. A sua avó sempre fez esse peixe sem cabeça. Eu acredito que isso seja uma tradição. É melhor você perguntar para sua avó". E então a criança vai lá e pergunta para a avó: "Vó, por que que nós comemos esse peixe sem cabeça?" E aí então a avó responde: "Ora, na época que eu era mais nova, lá na cidade de onde eu vim, nós tínhamos uma dificuldade financeira muito grande, nós éramos muito pobres. E aí, é uma tradição nessa época comer o peixe. Só que a assadeira que nós tínhamos em casa era uma assadeira que não cabia o peixe inteiro. Então nós tínhamos que cortar a cabeça daquele peixe para poder caber na assadeira. E o tempo foi passando e acabou virando uma tradição. Então, para falar a verdade, hoje que nós temos uma condição melhor, a sua mãe, o seu pai que estão melhores, para falar a verdade, eu não entendo muito bem por que que eles continuam assando o peixe sem a cabeça. Percebe como que às vezes as pessoas ficam presas às tradições, ficam presas aos costumes, simplesmente porque não usam a curiosidade da criança, não usam aquela insatisfação da criança no sentido de tentar entender: "Gente, por que que a gente come esse peixe sem cabeça? Por que que você está fazendo com a sua vida um peixe sem cabeça?"
Então o empreendedor, ele tem essa característica. Ele olha para aquilo lá que está sendo realizado, ele olha para aquele produto e pensa: caramba, será que eu não posso fazer isso diferente? Será que não tem uma maneira diferente de eu entregar o mesmo resultado? Será que não tem uma maneira mais inteligente, mais barata para eu entregar esse mesmo resultado com esse produto, com esse serviço, mudando aqui alguma coisinha? E aí então esse empreendedor, ele vai assumir a responsabilidade, porque ele tem essa iniciativa de criar algo diferente. Mas, gente, é muito importante você entender que esse criar algo diferente não significa inventar algo que não exista. Não é apenas isso. Eu vou inventar algo que não exista. Não, é o que eu estou falando. Olha para aquilo que está sendo feito, olha para o que existe no mundo de recursos e pense: será que dá? Mas a hora que você faz essa pergunta para você, será que dá? Você tem que responder, não sei, vamos tentar. Porque se você não tentar, você vai ficar eternamente nesse será que dá? E a questão não é será que dá, a questão é vamos tentar para ver se. E se não der, você descobriu que aquela maneira não é a melhor. Vamos continuar fazendo do mesmo jeito. E aí tem aquela história do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, que ele fez 999 testes para inventar a lâmpada, e todos esses testes deram errado, e no seu milésimo teste ele conseguiu então ter sucesso e inventou a lâmpada. E aí perguntaram para ele: mas Thomas, como é que é isso? Você conseguiu aí ficar 900 vezes errando, 999 vezes errando e não se cansou? Ele falou: não, pelo contrário, eu descobri 999 maneiras de não fazer a lâmpada, até que eu descobri a maneira correta. Isso é resiliência. Então você não tem que ficar com medo de errar, de fracassar, essa palavra tão difícil, né? Tão pesada, fracasso. Na verdade, o fracasso é o melhor aprendizado que as pessoas podem ter. O que difere a pessoa de sucesso da pessoa fracassada é aquela que fracassa e enxerga aquilo como um aprendizado. E eu aprendi uma maneira de não se fazer algo, e agora eu vou tentar novamente de outra maneira. Isso é ser empreendedor. É aquele empreendedor que ele pode ser um empreendedor nato, que ele nasceu com essa característica visionária, incomodada, de tentar encontrar maneiras diferentes de fazer as coisas, de sonhar e tentar implementar seus sonhos. Esse cara, ele começa do nada, ele começa muito cedo. Pode ser aquela criança que começa vendendo geladinho. Eu não sei como é que chama aí na sua região, mas geladinho, aquele. No Rio de Janeiro eu sei que é sacolé. Em São Paulo, quando eu morava lá, eu chamava de chup-chup. Mas tem o nome do geladinho, que é aquele sorvetinho dentro de um saquinho plástico que você faz em casa, põe o suco para congelar, sabe? Algumas pessoas, como eu disse, conhecem como sacolé, geladinho, chup-chup, sei lá o nome que você quiser dar para aquilo lá, mas aquilo lá é você, sabe, congela o negocinho dentro lá da tua geladeira e sai vendendo aquilo lá. É o moleque que ele está incomodado, é a criança que está incomodada, que precisa ter renda. E aí ela sai trabalhando. E é lógico, esse cara vai crescer, vai desenvolver e de repente ele pode ser alguém que cria uma empresa como a Google, que cria uma empresa como a Apple, ou uma empresa como a Uber, Airbnb, tudo isso, né, são pessoas, a maioria dessas empresas que eu falei, tiveram empreendedores natos que têm essa visão de mudança do mundo. Olha como está a nossa vida hoje com o smartphone, o rompimento econômico que essas empresas criaram.
derrubando paradigmas econômicos e comerciais de como transportar pessoas, de como fazer entrega, o iFood, o Rappi, e outras tantas empresas de delivery que nós temos por aí. Olha o que esse pessoal conseguiu fazer com os modelos tradicionais de negócio. Então, de repente, o empreendedor, ele pode ter essa característica de ser um visionário, e aí nós vamos chamar ele de um empreendedor nato. Mas você pode desenvolver isso. Você pode desenvolver ao passar do tempo, conforme você vai crescendo na sua vida, você pode ser um empreendedor que aprende, que é aquele cara que descobre uma oportunidade. Você tem, né, tá lá fazendo um hobby, enfim, tá ali pensando em alguma coisa e de repente você percebe que tem uma oportunidade, vai, arrisca e aí a coisa dá certo. Então, é aquele empreendedor que ele percebe uma oportunidade, ele percebe algo que ninguém mais percebeu, e então ele vai e arrisca. Essa é a diferença do empreendedor de sucesso para o empreendedor que fica tentando, é o cara que fica só tentando. É o arriscar. Eu sei, você está pensando aí, ah, pô, mas e o dinheiro para isso? E a grana? Tem dinheiro é muito fácil. Esse é o maior mito do empreendedorismo e já já eu vou falar com você sobre isso. Porque o empreendedor pode aprender ao longo da sua vida como se desenvolver e criar um negócio. E aí você pode ter aquele empreendedor serial, que é aquele empreendedor que o negócio dele é abrir empresa, o negócio dele é empreender. E vai, empreende, abre uma empresa e aí bota pessoas para cuidar, vai, abre outra empresa. Então esse empreendedor é o que a gente chama de serial. Não tem o serial killer, então você tem o empreendedor serial, que é aquele cara que o negócio dele é sair por aí abrindo empresas. Tudo bem, é uma maneira também, desde que você tenha o controle do que você está fazendo e que possa arriscar em vários negócios diferentes, diversificando aí a sua atuação no mercado, não tem problema nenhum. Tanto é que tem muito empreendedor por aí considerado serial. Ah, mas você é aquele cara que fala assim: "Gente, eu não quero empreender nada, eu não quero abrir negócio, eu não quero abrir empresa, eu quero ficar na minha casa sossegado, com o meu emprego, trabalhando, de manhã, tarde ou de noite, nos horários que a empresa estabelece para mim, no final de semana, tendo a minha folga, tendo minhas férias". Cara, que legal! Qual o problema? Nenhum. Você pode ser muito feliz trabalhando para alguém, você pode ganhar o seu dinheiro trabalhando para alguém, mas você precisa entender que no mercado de trabalho a concorrência é muito alta. Tem muita gente procurando emprego, tem muita gente querendo o seu lugar em uma empresa e às vezes quer o seu lugar. E aí o que você tem que fazer? Você tem que desenvolver essas características empreendedoras e se tornar um intraempreendedor. O que é o intraempreendedor? É aquele cara que tem as características empreendedoras, é aquela pessoa com suas características empreendedoras bem desenvolvidas, mas que ele vai utilizar dentro da empresa na qual ele é funcionário. Olha que bacana. Porque se você está ali disputando uma vaga de trabalho com milhares de pessoas, você tem que ser diferente. Conseguiu a vaga, conseguiu o emprego. Ah, cara, que legal, estou trabalhando, estou empregado. Mas e agora? Agora tem que manter o emprego. Como é que você vai manter o emprego? Mostrando que você é um cara ousado, inconformado, que vai buscar maneiras diferentes de fazer as coisas. E aí você vai me falar assim agora: ah, professor, mas na minha empresa eu não posso fazer nada, o cara não deixa eu fazer nada. Bem, se o negócio lá é esperar o patrão mandar você fazer, ótimo. Agora, o que te impede de chegar para o patrão com dados, com números e falar: patrão, desculpa, sua licença, com sua permissão, eu estava aqui pensando neste momento
tranquilidade, fiz alguns levantamentos no meu horário de folga e pensei, por que não falar para o meu patrão que se ele fizer isso desta maneira um pouco diferente, ele vai economizar recursos e ganhar mais dinheiro, tá? Tio, você acha que o cara, a hora que você falar economizar recurso e ganhar mais dinheiro, o zóio do patrão vai brilhar. É isso que o dono de empresa quer. O dono de empresa quer ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. Quanto menos dinheiro ele gastar, mais dinheiro ele ganha. E se você consegue perceber isso, consegue identificar isso, consegue ser um funcionário proativo, não fica esperando mandar, vai lá, faz as coisas, resolve. Gente, é melhor você pedir desculpa do que não fazer. Vai lá e faz, o patrão vem te esculacha. Por que você fez? Ô patrão, desculpa, a minha intenção era te ajudar. Ó, você ganha o cara, não é? Ô patroa, puxa, eu não sabia que você ia ficar tão nervosa, eu só queria te ajudar, eu imaginei que a gente podia ganhar um pouco mais de dinheiro. E o cara vai te esculachar. Aí também é o seguinte, ninguém é obrigado a ficar ouvindo esculacho. Se você está numa empresa mais ou menos como essa, aí você tem que começar a buscar outras coisas também, né? Vamos ser sinceros. Mas eu te digo que tem muita empresa por aí que adora esse tipo de funcionário. E outra, se você tem essa característica empreendedora, eu costumo dizer o seguinte: faça o melhor que você puder aonde você está, porque se aquela empresa não reconhece o teu esforço, o teu trabalho, a tua competência, o mercado vai reconhecer isso. Use rede social de uma maneira inteligente para colocar as coisas boas que você faz. Fica colocando essas bobageiras e muito menos as loucuras que você faz no final de semana. O pessoal tá tudo de olho em rede social, tá? Mas então, o empreendedor, o intraempreendedor, é esse funcionário com as características empreendedoras. E aí você também pode falar assim, professor, eu não quero abrir empresa, eu não quero trabalhar com ninguém, eu acho que nós vivemos em um mundo extremamente capitalista, selvagem, que quer ganhar dinheiro às custas dos outros, tem um monte de gente passando fome, passando necessidade, eu quero ajudar essas pessoas. Fantástico! Você então se encaixa no tipo de empreendedor social. Por que não abrir uma entidade filantrópica, abrir uma instituição social que vai ajudar as pessoas e ganhar o seu dinheiro com isso? Qual é o problema? Eu sei, tem várias discussões a respeito dessa questão de ganhar dinheiro ajudando os outros ou não, mas o empreendedorismo social talvez seja a vanguarda nos dias de hoje. As pessoas têm muito diretor de grande empresa, de multinacional, que largou tudo, cansou de trabalhar nesse capitalismo selvagem e foi ali abrir uma instituição onde ele consegue ajudar muitas pessoas, consegue ajudar o desenvolvimento regional e ainda ganha o seu salário justo e merecido para se manter. Afinal, para eu poder ajudar o outro, eu tenho que estar bem também. Eu não vou ficar milionário com uma entidade social, eu não vou ficar rico numa entidade social, mas eu posso ter ali um salário justo e merecido que me dê uma qualidade de vida suficiente para aquilo que eu preciso e mais, eu ainda posso ajudar as outras pessoas. Então você pode ser, se quiser, um empreendedor social. E aí você tem aquele empreendedor por herdeiro, que é aquele cara que nasce, muitas vezes, numa família já numa condição financeira boa, que já tem a sua empresa, e aí esse cara vai herdar o patrimônio do pai, da mãe ou da família e vai continuar tocando o negócio. Só que se ele não tiver o comportamento e a habilidade empreendedora desenvolvida, ele quebra o seu negócio. É aquela história, né? Vô milionário, pai rico, filho pobre. Tem que tomar muito cuidado com isso se você está nessa condição aí, herdeiro do negócio da família. Precisa estar muito atento.
E você tem aquele empreendedor que é considerado normal, é aquele empreendedor que ele se planeja se tornar um empreendedor. E aí eu coloco na maioria da população, são aquelas pessoas que têm vontade de empreender, muitas ficam apenas na vontade, algumas realmente decidem então meter a cara e falar assim: não, eu vou ser empreendedor. O que que eu tenho que fazer para ser empreendedor? Esse é o cara normal que está planejando se tornar um empreendedor. Então é o cara que estuda, provavelmente é o teu caso. Está aí estudando, fala assim: pô, eu tenho que ter esse comportamento aqui, eu preciso desenvolver essa habilidade aqui, como é que eu faço? Cara, tem milhares de cursos de desenvolvimento comportamental, mas o ideal é o seguinte: vou te passar aí alguns comportamentos e algumas habilidades. Olha aquilo lá, identificou, tem? Beleza. Identificou, não tem? O que que eu tenho que fazer para ter então? E mete a cara, sem medo, mete a cara. Lembra, o medo é o teu maior inimigo, tá? Então esses são os tipos de empreendedores. E aí, eu queria falar um pouquinho agora sobre o papel econômico e social do empreendedor nesse nosso mundão. Ora, já falei bastante coisa sobre o que o empreendedor faz, ele destrói economicamente modelos de negócios antigos, rompendo com paradigmas ultrapassados. Ele para de comer o peixe sem cabeça, ele passa a usar a bandeja maior para colocar o peixe com a cabeça. Ele ajuda a construir uma sociedade mais justa, uma sociedade mais solidária, a aumentando o nível de emprego, aumentando a renda das pessoas. Por quê? Porque o empreendedor, o empreendedorismo tem essa capacidade. Por isso que você tem tanto movimento, principalmente do governo, das entidades, algumas entidades de trabalho, fazendo um esforço enorme para desenvolver esse comportamento e essa habilidade empreendedora. Gente, quase 90% das empresas no Brasil são de micro e pequenos empresários, 90%. Aí você olha aquelas empresas enormes, gigantes, cara, aquilo representa 10, 20% das empresas brasileiras. A grande força de trabalho está com o pequeno, o médio, o micro, o autônomo. Então todos esses grupos empresariais muito grandes têm uma importância também significativa, mas a grande massa de pequenos e médios e microempresários é que realmente movimentam a economia desse país e do mundo de uma maneira geral. Por isso a importância em lutar tanto para desenvolver esse comportamento e essa habilidade, porque, gente, não vai ter emprego para todo mundo. Aliás, já não tem emprego para todo mundo. Você precisa criar a sua renda. Então, tem que estar pensando nisso. E aí o empreendedor é esse cara que vai promover ganhos com produtividade, vai realizar investimento em pesquisa, em desenvolvimento, gerando novas tecnologias, vai criar um monte de coisa bacana, mas vai também vender coxinha na feira, vai vender pastel na rua, vai criar uma lanchonete e de repente isso pode se tornar uma grande oportunidade de negócio e virar uma grande empresa. Ora, o Habib's, você conhece a história do Habib's, aquela lanchonete, rede de faz esfirra, quibe, comida árabe, sabe a história dele? O, o menino trabalhava junto com o pai na padaria e aí o pai dele foi assassinado na padaria. Na verdade, o menino não trabalhava na padaria, ele estudava, fazia alguma coisa e o pai trabalhava na padaria, mas era o sustento da padaria da família que dava as condições financeiras para o filho estudar e fazer outras coisas. E o pai foi assassinado em um assalto na padaria e o menino se viu numa condição. E agora? O que que eu vou fazer? O menino, né? O rapaz. O que que eu vou fazer? Ele assumiu o negócio do pai. E assumiu o negócio do pai e fez diferente. E aí o negócio cresceu e virou a rede Habib's.
Então não fique incomodado, ou às vezes as pessoas ficam assim: "Ai, mas eu vou vender pastel na feira". Sabe quanto custa uma barraca, o ponto da barraca de pastel na feira? Sabe quanto custa? Você tem ideia do preço? É de 100.000 para cima. Então não tem vergonha em trabalhar. Não tem vergonha em sair de porta em porta vendendo coxinha, vendendo pastel, vendendo sei lá o quê, sabe? As pessoas têm que tirar essa ilusão de eu tenho que ter uma empresa de sucesso. Não, cara, você tem que começar de baixo ali, fazendo e crescendo e pensando modelos de negócio, e lá você está trabalhando e bota mais um, bota mais um. Eu tive uma época na minha vida que eu vendia a Natura. A Natura. Eu tinha lá a revistinha da Natura. E aí o que que eu fiz? Eu percebi que tinha várias pessoas que tinham interesse em vender Natura também, mas naquela época a Natura ela tinha um tal de pedido mínimo, que era caro, não era todo mundo que conseguia alcançar aquele pedido mínimo. O que que eu fiz? Eu fazia uma negociação com essas pessoas que queriam vender, mas não tinham condição de pagar o pedido mínimo, e aí eu assumia o risco da venda dessas pessoas e dava uma porcentagem para ela do que ela estava fazendo. Então eu resolvia dois problemas: a vontade dessa pessoa ter os produtos da Natura e a minha necessidade de expandir o negócio. Eu cheguei a ter, nessa condição, 7 vendedoras. Só com o que eu vendia, né, só com o que essas vendedoras vendiam para mim de Natura, eu pagava o aluguel da minha casa na época. Então, assim, eu ganhei relativamente um bom dinheiro com aquilo. Deveria, às vezes eu penso, puxa, eu podia ter investido nesse negócio aí, mas a vida acabou me levando para outros caminhos e eu acabei. E as condições também da própria Natura, ela acabou com esse negócio de pedido mínimo, ela começou a facilitar um monte, e aí as pessoas começaram a perceber também que não valia a pena fazer um negócio comigo. Então tem essa coisa da oportunidade. E você tem que estar atento que as coisas mudam, coisas vão mudando, tá? Então, o que que eu fiz? Eu gerei renda para aquelas pessoas. Algo pouco? Pode ser, mas eu de alguma maneira eu contribuí. Você não tem que ficar pensando que você vai contribuir com a sociedade apenas se oferecer milhões de reais, construir coisas inúmeras. Não, pense pequenininho ali. Comece pensando pequenininho e vá expandindo os seus sonhos aos poucos. Então, o empreendedor, ele tem uma importância muito grande com relação à sociedade, no aspecto social e no aspecto econômico de uma região. Muito importante, e você precisa então sair dessa megalomania que muitas pessoas colocam, que você tem que ganhar muito dinheiro da noite para o dia. Não é assim que funciona, não. Tá? E aí justamente que eu quero falar sobre os mitos dos empreendedores. Então eu falei que existe uma característica do empreendedor, né? O tipo de empreendedor nato, aquele cara que tem uma visão, ele nasceu com essa coisa, mas você não pode confundir, você tem que estar atento e saber separar o que é uma pessoa que nasce com uma visão e o que é uma pessoa que é empreendedora. Tem muita gente aí visionária que olha para o mundo e pensa, puxa, podia ser de uma maneira diferente, mas ele fica só no sonho, ele não constrói nada. Então esse cara não é empreendedor, esse cara é um sonhador. E sonhadores não chegam a lugares nenhum. O importante é você sonhar e pegar o sonho da tua cabeça e colocar no papel. Aí sim eu vou sentir firmeza. Aí sim você pode falar que essa pessoa é empreendedora. Por quê? Porque ela sonha e realiza. Apenas sonhar, isso é um sonhador. Sonho não dá dinheiro nenhum para ninguém. Então, o empreendedor, ele não é um cara que nasceu para o sucesso. Ele é um cara que transforma sonhos em realidade, trabalha muito e chega no sucesso que ele está querendo, que ele está buscando. Mas o empreendedor é um jogador que assume risco muito alto. Também não. Empreendedor nenhum é doidão aí que sai gastando todo o dinheiro. Ninguém rasga dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Quem é que rasga dinheiro aqui? Ninguém. O que o empreendedor faz é analisar números, dados. E aí, em cima desses números, desses dados,
é que ele vai tomar as suas decisões de negócio e aí sim ele vai arriscar. Por quê? Porque ele sabe muito bem até onde ele pode ir com o dinheiro que ele tem. A partir daquele ponto, opa, eu agora vou começar a perder. Então, parou, parou. É melhor eu perder até aqui do que eu insistir e quebrar feio. Então, o empreendedor, ele não assume, ele não é jogador, ele não joga com a sorte, ele não joga com a vida financeira dele. Ele arrisca, faz conta e faz análises. Então, é isso que é importante você entender. Empreendedor também não é um lobo solitário, não é aquele cara que sai e constrói as coisas sozinho. Não, aliás, ninguém constrói nada sozinho. Para um pouco para pensar, quem é que construiu alguma coisa sozinho? Quem? Você está sempre precisando de ajuda, de um fornecedor de qualidade, de alguém que pode te dar uma força ali em algum momento, de uma pessoa que tem mais competência do que você em alguma área, e aí você vai e contrata aquela pessoa. Então, o empreendedor, ele tem uma característica que é saber trazer uma equipe trabalhando junto com ele para alcançar o sonho dele. Então é importante você se cercar de pessoas melhores do que você naquilo que você não sabe fazer. Mas aí você consegue então, com a sua capacidade, persistência, de persuasão, a fazer com que essas pessoas comprem as suas ideias, comprem o seu sonho e te ajude a chegar aonde você quer. Então isso é muito importante, tá? E aí tem uma série de outros mitos que você vê aqui no slide, que você fala assim, ah, mas qualquer um pode iniciar um negócio, eu tenho que ser o dono, trabalha muito, inicia negócio de risco. Não, tudo isso aí, gente, é fantasia, tá? Qualquer pessoa pode iniciar um negócio? Pode. Pode ir lá e abrir um CNPJ, qualquer um faz isso. A questão é, mas qualquer pessoa que não tenha conhecimento, não entenda de gestão, não entenda do seu mercado, que vai, né, no mercado que vai atuar, pode abrir um negócio? Poder pode, mas esse cara vai quebrar, essa pessoa vai quebrar. Então, gente, sabe? Qualquer um pode? Pode, mas tem que ter conhecimento. Há necessidade de protagonismo. Nesse sentido, tem um ditado que ele é muito claro. Diz o seguinte: é o olho do dono que engorda o boi. Então, nesse sentido, sim, o empreendedor ele tem que estar ali cuidando do seu negócio dia a dia. Sua empresa é aquela plantinha que eu falei. Você tem que estar ali cuidando, tomando decisões, afinal o negócio é teu. Mas depois de um certo momento, você não precisa mais estar diariamente. Se você tiver a sorte de colocar pessoas competentes ali, e a sorte é uma coisa muito relativa, né? Mas na verdade o que eu quero dizer é assim, se você tiver capacidade de contratar pessoas honestas, competentes, que estão ali vestindo a camisa da sua empresa, você pode ficar mais tranquilo e cuidar de outros negócios. Afinal, não tem o empreendedor serial que eu falei já para você? Pois é. Inicia negócio de risco, já falei bastante sobre isso, ninguém começa nada. As pessoas ousam, as pessoas arriscam, mas ninguém sai rasgando dinheiro. Então, cuidado. Empreendedorismo é apenas para rico? Imagina, tem tanta gente que começou um monte de negócio do nada, quebrado às vezes, pedindo dinheiro emprestado para a família e foi lá, trabalhou e deu certo. Agora, tem muitas pessoas também, não, mas isso aí é uma questão de saber até onde você pode ir para não criar um problema maior. Idade é uma barreira? Fala isso pro cara que criou a KFC, aquela lanchonete que faz frango frito em balde, lá dos Estados Unidos. Ele tinha 80 anos quando ele fez aquilo. Então, a idade, ela é um peso para quem sente o peso da idade. Agora, não tem idade, não tem momento, não tem isso. O que tem são ideias, sonhos e a capacidade de pegar o que está aqui dentro da cuca e botar no papel. E o empreendedor é motivado pelo dinheiro. Os caras gostam de ganhar dinheiro, sim. Quem que não gosta de ganhar dinheiro, não é? Fala a verdade. Agora,
você abrir um negócio pensando só no dinheiro que você vai ganhar, já te digo que você começou tudo errado. Ele não é só o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Na verdade, o dinheiro é consequência de um excelente trabalho. E aí é importante você gostar daquilo que você está fazendo. Mas lembre-se o seguinte, quando a gente fala gostar do que faz, não significa que você tem que trabalhar num mundo colorido onde é tudo às mil maravilhas. Não, o trabalho tem coisa que é insuportável, tem, assim, é uma chatice, mas cara, o resultado que você tem com isso é o que faz tudo valer a pena. Então, se você gosta de trabalhar, as coisas chatas do dia a dia do negócio, você tira de letra. Você fala: "Putz, isso aqui é chato de fazer, então, cara, vou fazer isso agora para me livrar disso o mais rápido possível". Então esse é o segredinho para você lidar com as coisas chatas. Faça o quanto antes, o mais rápido que você puder, para se livrar logo daquela chatice e fazer aquilo que você mais gosta, tá? E aí você tem lá, procura poder e controle sobre os outros. Não, nada a ver. Se tiver talento, sucesso chega em 2 anos, né? Se tiver talento, o sucesso chega em 2 anos. Nada a ver, cara. Isso aí é furado. Aí, demora para a empresa se consolidar. Em média, 2 anos. Em média. Mas muito trabalho, muito esforço, às vezes vai levar aí 10, 15, 20 anos. Então tira isso da tua cabeça. Vai abrir um negócio? É a plantinha. É a plantinha que vai crescer e virar uma árvore e dar frutos. Demora, é muito esforço, muito trabalho. Ah, tendo dinheiro é fácil. Cara, se fosse fácil, não tinha um monte de milionário que quebrava. Tem um monte de gente que tem dinheiro e se enfia em abrir negócio e quebra o negócio e perde todo o dinheiro. O segredo não é dinheiro, não. O segredo é o trabalho diário, tá? Ah, qualquer pessoa com uma boa ideia pode enriquecer. Falácia total, mentira total, não é verdade, tá? Se ideia desse dinheiro, eu tava milionário, porque o tanto de ideia que eu tenho, mas a questão não é a ideia, a questão é a capacidade de tirar a ideia aqui do teu crânio, meu amigo. Tira ela de dentro do teu crânio, porque a tua ideia tá tão enfurnada lá na tua cabeça, ela não tá nem no cérebro, ela tá dentro do teu crânio. Você tem que tirar ela de dentro e realizar, botar no papel e sair trabalhando, tá? Ah, empreendedor sofre de estresse. Amigo, quem é que não sofre de estresse hoje em dia? Fala pra mim. Hã? Puxa vida, hein? Se você é um, eu acho só aqueles monge budista que fica no pé da montanha fazendo meditação. Esse cara tá lá, mas também o cara tá lá, né? Tá lá. Quem trabalha, quem labuta todos os dias sofre de estresse. A diferença é que você não precisa morrer de estresse. Você não precisa ficar louco, nem maluco, nem nada do tipo. Você pode sim trabalhar numa condição mais tranquila, no teu negócio, no seu futuro. Então você está lá trabalhando naquilo. Você vai ter o estresse do dia a dia, do trabalho, das dificuldades, de resolver problemas. Isso aí todo mundo tem. A diferença é que você para, olha para aquilo e fala assim: cara, eu estou construindo algo que é meu. Todo esse esforço, toda essa luta que eu estou tendo é porque é algo meu. Então, no final, vale a pena. E aí você vai dormir tranquilo, vai dormir sossegado. Esse é o segredo de controlar o estresse. Olhar para o lado positivo, tá? E aí a franquia. Eu falei no início da aula que a franquia talvez seja o melhor caminho para quem quer empreender e não sabe empreender, não sabe como fazer. Gente, o que você faz? Busque uma franquia bacana que tenha toda uma estrutura de gestão que possa te auxiliar na gestão, possa te auxiliar na
contratação dos seus negócios. Por quê? Porque isso acaba sendo uma escola. Às vezes as pessoas falam assim: "Ah, eu vou vender Natura, vou vender Avon, vou vender, Mary Kay, vou vender Herbalife, Rinodê". Gente, você conseguir se controlar nesses modelos de negócio, né, principalmente, os modelos de negócio de marketing de nível, que é aquele que você cresce, quanto mais você compra, você gera volume, ganha ponto, e aí você coloca mais pessoas para vender junto com você, e aí você vai crescendo. Isso, você tem que tomar um certo cuidado com esse tipo de modelo de negócio, de marketing de rede, porque se você não tiver o controle, você em vez de crescer, você pode afundar. Você tem que tomar cuidado. Tendo esse cuidado, utilizando aquilo que eu falei da análise do risco, até onde eu posso ir, quanto dinheiro por mês eu posso gastar com meus produtos, sem cair naquelas neuras, daquelas coisas, não, tem que vender tantos pontos esse mês para ir viajar, para ganhar o cruzeiro, para ganhar prêmios. Cara, esquece isso. Esquece isso. Pegue esses negócios que eu falei agora, de marketing de rede nível ou de representação, né? Natura, Avon, Herbalife. Pegue esses negócios e trabalhe como se isso fosse uma empresa tua. Mas esquece aquelas premiações, aquelas loucuras de ganhar o broche, de subir de nível. Esquece isso. Isso vai ser uma consequência do teu trabalho. Eu te digo que isso é uma escola de empreendedorismo. Tem que tomar cuidado, eu estou avisando, pra você não cair naquelas loucuras deles lá de. Gente, eu já participei dessas reuniões que tem, e assim, eu via cada coisa que eu ficava assombrado, falava, gente, o cara tá fazendo um cheque, esse cara vai quebrar, e dito e feito. Quebrava e depois fica falando mal do negócio. É ruim, engana a gente, não engana nada. Ele te leva a fazer coisas que, se você não tiver cuidado, você vai para o buraco. É o tal de analisar o risco. Então, quer aprender a vender, quer aprender a gerenciar negócio, assim, se você não tiver condição de ter uma franquia, não tiver condição de comprar produtos para revender, cara, esses, né, Natura, Avon, Herbalife, Rinodê, isso é fantástico para quem quer aprender. Tem que tomar cuidado, tem que ir devagarzinho. Foi assim que eu comecei na Natura, devagarzinho, crescendo. Cresci e ganhei bastante. Eu me lembro, gente, quando você começa a vender, aí você começa a conhecer todas as vendedoras, e aí às vezes aquela coisa não era como hoje que tem loja para todo lado, e aí as pessoas se conversavam, falavam, puta, vendi um negócio aqui, a pessoa quer pronta entrega, eu não tenho pronta entrega, não, vem aqui que eu tenho, eu passo para você, então tem essa rede de contato bacana. E aí tinha uma pessoa da minha região de venda, ela sempre era a campeã, ela sempre era a vendedora do ano, ganhava prêmio, ganhava um monte de coisa, falava, caramba, como é que essa mulher consegue vender tanto? E eu ficava com aquilo na minha cabeça, não é possível, eu estou fazendo algo de errado. E aí, gente, um dia calhou de eu pedir um produto para essa pessoa, e ela falou assim, cara, vem cá na minha casa, eu tenho, eu te dou. E aí eu fui lá na casa dela. Gente, sem brincadeira. Eu fiquei assustado, e aí eu entendi por que que a mulher era campeã de venda. Ela abriu um armário embutido, aqueles armários que vão do chão ao teto, sabe aquelas coisas de antigamente, que era dentro da parede, não sei se ainda tem isso, mas era dentro da parede, ia do chão ao teto. E ela abriu aquelas duas portas, e a hora que eu olhei dentro daquele armário, forrado de produto Natura, muitos quase vencidos, aí que eu entendi, foi por isso que essa mulher é sempre a campeã de venda. Ela não vende, ela compra. Tudo para garantir aquela coisa de ser a campeã, ser a líder. Isso que eu falo para você, cara, sai dessa loucura de querer ser o líder, o primeiro lugar, porque tem gente que não está vendendo nada e está simplesmente gastando dinheiro.
tá? Então, cuidado com isso. Mas a franquia é um bom caminho, eu acho que vale a pena. E aí eu selecionei não, tá? Eu entrei num site, nesse site que você está vendo aí aqui no rodapé da slide. São sites que é um site de franquia, e aí eu procurei franquia de seguranças, e aí você tem várias franquias para quem quer trabalhar na área de segurança privada, talvez seja algo que te interesse. Então, se você quiser, sem compromisso nenhum, dá uma olhada no site para ver outras coisas também. E veja, principalmente, não é só a franquia em si. O que você tem que ver é o suporte que a franquia dá para você. Onde é que ela vai te ajudar? Porque ela vai te cobrar um monte de coisa, tá? Você vai pagar um monte de coisa para ela. Mas aonde que ela vai te ajudar? Porque isso às vezes vale a pena. Tem muita gente aí, tem muito dinheiro, ganhou muito dinheiro vendendo franquia. Aqui na minha cidade mesmo, tem uma pessoa que começou com uma franquia do McDonald's, ele fez uma rescisão de trabalho e ganhou muito dinheiro. E aí ele pegou esse dinheiro e colocou numa franquia do McDonald's, tá? A franquia do McDonald's, ela tem um tempo de retorno do investimento de 10 anos. O McDonald's, 10 anos. Uma vez conversando com ela, ela disse para mim, falou, cara, quando eu comecei aqui em Maringá, que é a cidade aqui, ele falou assim, eu achei que eu não ia dar conta. Eu achei que eu ia perder todo o meu dinheiro, mas graças a muito trabalho, eu consegui superar aquele momento difícil no início, porque quando ele chegou em Maringá, Maringá não tinha McDonald's, não tinha nem a cultura de lanche, de comer lanche no McDonald's, então foi um desafio muito maior. Hoje Maringá tem um monte de McDonald's e esse cara é dono de todas as lanchonetes do McDonald's, ele é dono de uma rede de cinema que ele criou, ele é dono de outras franquias na área de lanchonete também, na área da alimentação, na área de limpeza e tem franquia de lavanderia, e o cara tá milionário, tá? Então vale a pena, mas você tem que pegar uma franquia boa que te dê todo o suporte e que você trabalhe muito. Não adianta achar que as coisas vão cair do céu, tá bom? Bom, eu queria falar para você então nesta aula era isso a respeito de empreendedorismo. Espero que você tenha gostado. Meus contatos estão aí, além dos contatos que você tem com os mediadores. E precisando aí, estou à sua disposição naquilo que eu puder te ajudar. Tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e tchau. EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.